Estamos no pavilhão João Rocha, onde todas as atenções vão estar centradas nesta semana, porque vai jogar-se aqui a UEFA Futsal Champions League, com mais uma participação do Sporting Clube Portugal, mais uma organização do Sporting Clube Portugal, uma competição que começa já na próxima quinta-feira, com a Sporting TV a dar-se toda a atenção a todos os jogos do Sporting Clube Portugal, em mais este caminho rumo a uma Final Four da Champions League de futsal. E por isso, simbolicamente, escolhemos este local não só para o programa Pressão Alta que vem a seguir aqui ao Grande Jornal, mas também para a entrevista com o Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube Portugal, Rogério Alves. Dr. Rogério Alves, boa noite. Muito obrigado por estar aqui na nossa presença. Sempre boa noite a si e a todos os sportinguistas e sportinguistas que nos veem e ouvem neste momento e que também seguramente estão cheios de esperança de que ganhemos esta competição a 4. Sem dúvida. E é uma tradição, também uma ser boa esta tradição em casa, não é? Vamos ver se a mantemos e se a tradição se mantém o que era. São de facto dias de grande emoção aqui neste pavilhão que vai estar cheio de público e seguramente. E com grandes espetáculos de futsal, assim como se espera. Dr. Rogério Alves, enfim, iniciou funções oficialmente como Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting no dia 9 de setembro, quando foi empossada esta direção. Portanto, já estamos aqui a falar de pouco mais de 2 meses. Para quando é que vai ser a próxima Assembleia Geral ou as suas primeiras Assembleias Gerais enquanto líderes da MAG? Nós já temos agendadas 2 Assembleias Gerais. Temos a primeira para o dia 30 deste mês e a segunda para o dia 15 de dezembro. A primeira vai ser dedicada à votação, à colocação, à consideração dos sócios, dos associados e associadas do Sporting, dos chamados documentos ou instrumentos de gestão que têm natureza diferente. O relatório e contas, que se reportam ao ano financeiro, ao ano económico, ao ano anterior, e o orçamento que se projeta para o ano seguinte. Naturalmente que os estatutos têm uma previsão de discussão destes documentos, alguns em junho, julho e depois em setembro. Acontece que, tendo as eleições tido lugar em setembro, os próprios estatutos prevêem um desvio de 3 meses, isto é, os prazos que estão previstos nos estatutos para ser entregue à Assembleia Geral, vindos do Conselho Diretivo e com o crivo do Conselho Fiscal e Disciplinar. Destes documentos, pode deslizar 3 meses. Isto é, poderiam ser entregues até sensivelmente 8 de dezembro. Contudo, esses documentos já estão prontos, já podem ser submetidos à Assembleia Geral e, na nossa interpretação dos estatutos, isso deverá ser feito no mês em que são entregues à mesa da Assembleia Geral. Portanto, teremos essa primeira sessão para nos pronunciarmos e para votarmos estes instrumentos. Relatório, contas e orçamento. Uns que, obviamente, dizem respeito ao ano anterior e outros que dizem respeito ao ano económico sequente. A seguir, teremos uma outra Assembleia Geral, no dia 15 de dezembro, que será num sábado, enquanto a primeira será numa sexta-feira, no período da noite, a partir das 8 da noite. A segunda será num sábado. E aí iremos debater uma matéria que também compete à Assembleia Geral e que tem a ver com a apreciação dos recursos das sanções disciplinares aplicadas pela Comissão de Fiscalização. Como é do conhecimento público, como é do conhecimento dos sportinguistas e das sportinguistas, houve processos que decorreram na Comissão de Fiscalização. Esses processos deram origem à aplicação de sanções disciplinares, seja de suspensão, seja de expulsão, e as pessoas visadas com essas penas, as pessoas que foram punidas com essas deliberações da Comissão de Fiscalização, não já deste Conselho Fiscal e Disciplinar, porque foi antes da entrada em vigor do Conselho Fiscal e Disciplinar, apresentaram o seu recurso, o Conselho Fiscal e Disciplinar analisou a legalidade, a legitimidade dos recorrentes, a legalidade do recurso e a sua tempestividade, isto é, se estava em prazo ou não estava em prazo. O Conselho Fiscal e Disciplinar, no uso das suas competências, entendeu que os recursos estão em prazo e então devem ser dirigidos à Assembleia Geral. E a Assembleia Geral, na sessão do dia 15, votará essas sanções que foram aplicadas pela Comissão de Fiscalização. Pode fazer aqui a distinção entre a essas suspensões e as expulsões, porque às vezes há muita confusão também gerado. O que é que vai efetivamente acontecer se apenas deliberações, ou votação dos sócios sobre esses recursos, no fundo, se as suspensões continuam ou não, não é? Ou se vão também pronunciar-se sobre eventuais expulsões? Não. Aliás, nós temos, uma profusão de informação sobre o que se passa no Sporting, que é uma grande manifestação de democracia e de liberdade de expressão, mas é também um momento épico de confusão
confusão. Às vezes as pessoas ficam confundidas com tanta informação, sobretudo contra-informação, correção de informação, multiplicação de informação, e é impossível para um clube que está concentrado nos seus objetivos desmentir a par e passo tudo o que vai aparecendo sobre o que alegadamente irá acontecer. Vamos por partes. O que está aqui em causa é uma coisa muito simples. A Comissão de Fiscalização, que foi nomeada nos termos em que são conhecidos e num quadro que eu entendo de absoluta legitimidade, tomou as suas deliberações nos processos disciplinares que tinha a seu cargo. Entretanto, deram-se as eleições e entrou em funções um recém-eleito Conselho Fiscal e Disciplinar. Esse Conselho Fiscal e Disciplinar tem as funções que foram provisoriamente detidas pela Comissão de Fiscalização. Essa Comissão de Fiscalização aplicou, na conclusão de processos disciplinares que abriu, no quadro das suas competências, tal qual o Estatuto diz, aplicou sanções. E o que é que o Estatuto diz? Diz, primeiro, quais são as sanções que podem ser aplicadas. Uma delas é a suspensão, outra é a expulsão. Certo. O que é que o Estatuto diz mais? Que as pessoas que forem visadas pela aplicação de uma pena de suspensão ou pela aplicação de uma pena de expulsão podem recorrer para a Assembleia Geral. O que é que o Estatuto diz mais? O Estatuto diz mais que o recurso que é interposto da deliberação que suspendeu um sócio não tem efeito suspensivo. Isto é, a suspensão mantém-se até que, eventualmente, venha a ser revogada ou não. Se não for revogada, manter-se-á. Se for revogada, deixará de vigorar. Já quanto à pena de expulsão, o Estatuto diz que o recurso interposto para a mesa da Assembleia Geral, uma vez aceite pelo Conselho Fiscal e Disciplinar, tem efeito de suspender essa pena. Portanto, essa pena fica suspensa até à deliberação da Assembleia Geral. Portanto, o que vai acontecer nesta Assembleia Geral é, repito, e apenas isto, das deliberações que já foram tomadas e que aplicaram penas de suspensão ou penas de expulsão, e no quadro do recurso interposto pelas pessoas visadas, esta Assembleia Geral vai deliberar se essas penas se mantêm ou se são revogadas. Não há lugar a mais nada, porque, nomeadamente, a Assembleia Geral não promove a expulsão de sócios. Não está no quadro das suas atribuições aplicar aos sócios a pena de expulsão ou qualquer outra. A aplicação de penas está prevista no Estatuto para ser feita pelo Conselho Fiscal e Disciplinar ou, transitoriamente, pela Comissão de Fiscalização, nos casos em que o Estatuto também prevê e que ocorreram recentemente. E a Assembleia Geral funciona como órgão de recurso para quem pretender recorrer. E nesse caso, enfim, sendo essas suspensões revogadas, o que é que isso significa? Os processos ficam fechados ou vão continuar a decorrer, estando os sócios, enfim, em plena atividade? Na minha opinião, pergunta-me se as penas forem revogadas. Se as penas forem revogadas, isto significa que houve um processo disciplinar, houve uma deliberação de quem tem esse poder, que é o Conselho Fiscal e Disciplinar, o que não aconteceu neste caso, porque, como digo, a deliberação ainda foi da Comissão de Fiscalização, a meu ver, num processo absolutamente conforme com os estatutos. Portanto, a Comissão de Fiscalização aplicou uma pena. Agora, pergunta, o que é que acontece em função do resultado da deliberação? Na minha opinião, é relativamente simples. Se votar a manutenção das sanções, as sanções mantêm-se tal e qual como foram aplicadas pelo órgão disciplinar. Se revogar alguma ou algumas ou todas dessas sanções, significa que a Assembleia Geral, no uso do seu poder soberano, destruiu ou destruirá o efeito que foi culminado nesse processo. Significa que, na minha opinião, o processo se mantém. O processo já tinha acabado no Conselho, na Comissão de Fiscalização, como teria acabado no Conselho Fiscal e Disciplinar se tivesse sido tramitado lá. A Assembleia Geral, no uso do seu poder soberano, decapita, digamos assim, o processo da sanção. Portanto, não fica em causa, na minha opinião, o processo em si mesmo. Continua na mesma, mas apenas... Não, digamos, ele morre. O processo morreu no que diz respeito à atuação dos órgãos disciplinares. Os estatutos prevêem uma entidade de recurso que vai deliberar assim: este castigo mantém-se ou revoga-se. Se o castigo for revogado, desaparece. E que significa que os processos não vão ser remexidos, mas ficam sem castigo. Se a sanção se mantiver por vontade da deliberação da maioria dos sócios, então os processos ficam imaculados, ficam como estão até agora, mantendo a sua sanção. O Estatuto prevê este mecanismo, que é o da Assembleia Geral ter a última palavra sobre a aplicação destas sanções em concreto: suspensão e expulsão. E é isso que vai acontecer.
Recordo-me durante as eleições, também no debate na Sporting TV, com os candidatos à mesa da Assembleia Geral, uma expressão que me ficou na retina, que o Sporting tinha que passar de momentos histéricos para momentos históricos. Sim. É isso que espera destas suas duas primeiras Assembleias? E repare, eu acho que os sportinguistas e as sportinguistas que nos estão a ouvir concordarão muito com esse espírito. Podem não concordar com a formulação, que é um bocadinho retórica, mas é muito expressiva. Para nós não devemos, na minha opinião, continuar com este ambiente de chuvas ácidas, de ataques fratricidas permanentes, de ataques entre sportinguistas que desvitalizam a equipa, que retiram força, retiram união, sendo perfeitamente possível que nós, no quadro do que os estatutos prevêem, discutamos, debatamos com vivacidade, com troca de argumentos, deliberemos, acatemos as deliberações da maioria, mas com serenidade. Aliás, repare que os nossos estatutos impõem-nos alguns deveres que nós esquecemos com muita frequência. Honrar o clube, contribuir para a coesão do clube, manter um comportamento cívico impecável, não atacar, não difamar outros sócios ou dirigentes. Não estou a citar ipsis verbis, mas é isto que lá está. O que é que eu quero dizer com essa frase? O Sporting passou por momentos terríveis. Passou por momentos muito difíceis, de enorme confrontação, de uma linguagem bélica permanente, de ataques sistemáticos, também potenciados pelas eleições, mas refiro-me ao período anterior às eleições. Tudo aquilo que aconteceu e que a Sofia de Melbrenner diria, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Também não temos de estar sempre a esfregar nas feridas, mas não nos podemos esquecer do que aconteceu. Toda a instabilidade, toda a angústia, tudo aquilo que aconteceu. Ora, os sportinguistas, todos nós, que gostamos muito do Sporting, que amamos o Sporting, temos de partir para uma nova era. Temos de saber viver na divergência, com certeza. Temos de saber viver na divergência, mas de forma cívica, civilizada, construtiva, fraterna. Não só porque é isso que mandam os estatutos, é isso que mandam as regras da urbanidade e é isso que impõe a própria coesão, a própria força do Sporting. E como é que se consegue? Como é que se consegue manter esse ambiente, enfim, essa linha de conduta, digamos assim, dentro de um espaço da Assembleia Geral, que é um espaço soberano dos sócios? Enfim, estando o Sporting enfim, com um mediatismo quase diário. Enfim, agora estamos, e citou aqui Sofia de Melbrenner, efetivamente agora o antigo presidente do Sporting, Bruno Carvalho, sobre as detenções, enfim, tem estado aqui quase todas as horas no espaço mediático, não é? E eu pergunto-lhe se esse mediatismo depois não transita para o espírito de uma Assembleia Geral, os que estão a favor, os que estão contra. Como é que se consegue controlar o ambiente e manter essa linha? Naturalmente que nós ainda temos feridas muito expostas, feridas muito abertas, há fenómenos ainda em carne viva, nós vivemos ainda alguma tensão de tudo aquilo que está a acontecer e que realmente, com todo o respeito que sabe que eu tenho pela comunicação social, eu gosto de interagir com a comunicação social, gosto de prestar informação através da comunicação social, gosto de auxiliar a comunicação social no desempenho da sua relevantíssima função. Creio que o lastro da minha vida pública, dentro e fora do Sporting, fala por si. Mas a verdade é que esta multiplicação constante, estonteante de notícias, este mediatismo a que nos expusemos e que permite até ocultar fenómenos bastante mais graves que se passam no futebol, no mundo do desporto e que, infelizmente, o nosso mediatismo oculta, porque nós realmente conquistamos o espaço público, a verdade é que isso tem algo que é prejudicial para o Sporting. E pergunta-me como é que isto se muda? Bom, a primeira forma e a forma mais segura de mudar é nós próprios alterarmos o nosso comportamento. Isto é, nós devemos olhar para os estatutos do Sporting e perceber que quando os fundadores do Sporting e quando as entidades que sucessivamente foram alterando os estatutos, e que foram muitas, a última alteração dos estatutos é bastante recente, pareciam estar de acordo numa coisa. É neste comportamento cívico irreprovável, é neste comportamento de respeito mútuo, de respeito pelos sócios, de respeito pelos órgãos sociais, e isso começa como? Na nossa própria atitude pessoal. Olha, é uma coisa que parece tão difícil, mas que será tão fácil se nós incorporarmos esta atitude a bem do Sporting. A bem do Sporting. Isto é, passa pela conversão do nosso próprio comportamento.
passa pela reunificação. Nós não podemos estar sempre a falar e a dizer que a união faz a força, não podemos estar sempre a dizer que agora acabaram as eleições e vamos estar todos unidos e depois comportarmos-nos de maneira adversa, de maneira antagónica a isso. Portanto, o Sporting, que é dos sportinguistas, também será, para dentro e para fora, o reflexo do que for o comportamento dos sportinguistas. E todos nós temos uma grande responsabilidade. Todos nós temos uma grande responsabilidade. Nós podemos ter divergências a todos os níveis sobre o que foi a anterior direção, sobre a escolha do atual treinador, é de tudo e mais algo. Podemos imaginar 500, 1000, 2000 fatores de divisão de opiniões. Mas temos de saber conviver com elas. Temos de saber conviver com elas num debate interno, com certeza. E não podemos, sobretudo, contribuir para o enfraquecimento público do Sporting. Estes são pequenos chavões, mas quem os dizia era genial e, portanto, vale a pena recordá-los. O presidente Kennedy dizia: não pensa o que é que a América pode fazer por ti, pensa o que tu podes fazer pela América. E, na verdade, não é por acaso que estas frases... os sócios também, não é? O que é que os sócios podem fazer pelo Sporting? O que é que nós podemos fazer pelo clube? Repara, esta direção, há pouco referiu que tomámos posse há 2 meses. Esta direção teve desafios muito difíceis que teve de resolver e que está a resolver em tempo recorde. Desafios que são críticos para o Sporting. Como é que é possível que sportinguistas procurem demolir, sabotar o trabalho da direção que opera em dossiês críticos para o Sporting? É isto que nós temos de começar a também criticar, rejeitar, para corrigir. Porque nós temos deveres para com o Sporting, para com o sportinguismo, e esses deveres, nomeadamente para quem intervém no espaço público, são deveres reforçados. São deveres reforçados. Porque toda a gente compreende que se está a negociar com um sindicato bancário anúncios permanentes de insolvência, com pitonisas a dizerem aquilo que lhes vem à cabeça, são coisas obviamente danosas, quando, obviamente, se está a negociar com a banca, e uma das questões fundamentais a pôr sobre a mesa numa negociação com a banca é a confiança, a estabilidade e a confiança no futuro. E, portanto, nós temos de reaprender a conviver. E temos de nos recentrar nos nossos adversários, nossos rivais, seja o Benfica, seja o Porto. É aí que temos de recentrar a nossa energia criativa, civilizada com certeza, mas de rivalidade. Este é um desafio que está colocado aos sportinguistas. E obviamente que não podemos cair na cilada desta permanente sedução comunicacional, como se fôssemos agora os donos do espaço público, na medida em que isso nos possa enfraquecer e pode fortalecer os nossos adversários, que passam ali um pouco pela esquerda baixa, passam ali discretamente, como se nas respectivas casas houvesse paz, harmonia e ausência total de turbulência. Temos de pensar nisto, temos de pensar seriamente nisto para aprendermos com as lições do passado. E esta direção, que tomou posse há 2 meses, tem de ter a possibilidade de fazer as suas apostas, construir a sua estratégia, fazer as suas opções, correr os seus riscos a bem do Sporting. Como, naturalmente, seria inevitável para qualquer direção que tivesse sido eleita. Deixa-me perguntar porque isto é inevitável, até por essa tal, usando uma expressão sua, sedução comunicacional que se está a passar. Como é que o doutor olha para estas notícias todas à volta do ex-presidente Bruno Carvalho e a sua detenção? Eu procuro olhar com a máxima lucidez e com a máxima tranquilidade. Repara, Rui, nós vivemos momentos, como há pouco referimos, extremamente difíceis e extremamente dolorosos para o Sporting, que causaram danos graves ao património moral, intelectual, financeiro, económico do Sporting. E nós estamos a procurar a recomposição e a recuperação desses fenómenos. Naturalmente que a par disso temos um processo judicial tout court. Eu espero, obviamente, que o processo judicial possa apurar a verdade, ele próprio com serenidade, no exercício do contraditório, concedendo, obviamente, às pessoas a possibilidade de se defenderem e tudo feito de acordo com a lei. Portanto, estes acontecimentos não são positivos, estes acontecimentos não são bons. O ideal era que nada disto tivesse acontecido. Mas, tendo acontecido, a Justiça está a fazer o seu trabalho. Nós podemos também criticar os moldes em que a Justiça intervém, podemos também criticar o aspecto A, B, C ou D. E se é para criticar, que seja criticado. Agora, há a questão fundamental
o fenómeno que está por trás dos epifenómenos. E essa questão fundamental é do interesse de todos percebermos o que aconteceu. O que é que aconteceu? Quem é que fez? Porquê é que fez? Como é que fez? São perguntas simples, às vezes de investigação difícil. Portanto, o Sporting tomou uma posição que eu corroboro. Temos de confiar na Justiça, porque é na Justiça que o Estado delega o poder de ver, de fazer as investigações, de descobrir a verdade, condenando quem tiver de ser condenado, inocentando quem tiver de ser inocentado. A Justiça faz-se nos dois planos, quando se julga e se condena, quando se julga e se absolve. É sempre a atividade da Justiça a operar. Neste caso concreto, é uma situação que diz respeito ao Sporting, é uma situação que o Sporting naturalmente lamenta enquanto clube, enquanto instituição, enquanto melhor clube para mim do mundo, mas enfim, admito que haja discussão, mas para mim é o melhor clube do mundo, para o grande clube que nós somos é uma coisa negativa. Agora, temos de perceber que a Justiça faz o seu caminho. Pelo caminho, às vezes, também comete os seus erros, também comete os seus exageros. Mas confiança total. Mas temos de ter confiança na Justiça, porque aqui, fundamental é que se apure a verdade e que esse apuramento da verdade seja feito também, obviamente, no cumprimento das regras e das leis. Porque até no processo de apurar a verdade, os órgãos de investigação também estão adstritos a leis e eu quero convencer-me que tudo aquilo que é conforme com a lei é exatamente o que está a ser feito. Muito bem, estamos aqui na reta final desta nossa conversa para perceber relativamente à votação destas duas assembleias. Voto eletrónico, voto manual, mão no ar, como é que neste momento nós estamos mais avançados na preparação da primeira Assembleia. Em princípio, em ambos os casos, a votação será em urna. Eu digo em princípio porque estamos em reuniões de preparação ainda para afinar alguns detalhes. Como sabe, num dos casos estamos a cerca de um mês da Assembleia, será convocada dentro de 20 dias aproximadamente. Certo. Nessa altura toda a informação será disponibilizada e estamos ainda a testar comparativamente qual a melhor metodologia, em função, aliás, também de um aspecto que é muito relevante. Vão estar em causa votações relativas a várias pessoas diferentes e relativamente às quais potencialmente poderá haver opções de voto diferentes. Isto é, cada pessoa será um recurso, cada recurso será um caso, cada caso será uma votação. E, portanto, temos de adaptar a esta exigência. Lá está. O essencial aqui é que a votação decorra com toda a tranquilidade e que toda a gente possa exprimir a sua vontade em cada um dos assuntos colocados à deliberação. No primeiro caso, já está decidida que será uma votação manual, tem a ver com a aprovação, com a votação dos instrumentos de gestão que há pouco referi e, portanto, essa seguramente será feita em urna, tanto como a segunda provavelmente também será feita em urna, por ser o método mais adequado a esta pluralidade de deliberações que têm de ser tomadas. Mas toda essa informação constará das convocatórias que serão publicadas. Já me disse que a primeira será às 20 horas? A primeira será às 20 horas, no dia 30, sexta-feira. E aqui ou no... Não, a primeira será no pavilhão multidesportivo, porque, como sabe, o Presidente da Mesa também tem de adaptar-se aos serviços, negociar, entre aspas, com os serviços do Sporting, o espaço, as disponibilidades, a disponibilidade de pessoas, dos próprios espaços físicos, os jogos que existem, as circunstâncias de haver ou não haver jogo de futebol, modalidades amadoras, etc. Então, por acordo com os serviços, sob a minha direção naturalmente, porque essa responsabilidade é a mim que cabe, como é óbvio, mas ouvidos os serviços, deliberámos que a primeira será no pavilhão multidesportivo e a segunda será aqui, neste magnífico cenário. Sim, essa começará bastante mais cedo, como é óbvio. Muito bem. Doutor, foi um prazer ter estado aqui a conversa consigo, que seja um mandato de sucesso. Muito obrigado. A bem dos sportinguistas, a bem do Sporting. É isso que nós desejamos, porque nós estamos todos aqui porque amamos o Sporting. Isso é que nós nunca podemos perder de vista. E o Sporting espera de nós uma atuação conforme a esse nosso compromisso de amor.